Palavra. Pois é, caros amigos, sempre que entramos assim com um fundo nostálgico, ligamos-nos a Portugal, no mundo em duas sintonias, Vivência Press News e Rádio MFM. Bom dia, Armindo. Bom dia, João Pinto, e bom dia os ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição deste Mundo em Duas Sintonias, nesta segunda-feira, 21 de maio de 2018, ligando a partir daqui de Lisboa, Vivência Press News e João Pinto em Luanda, nos estúdios centrais da MFM, na urbanização Nova Vida. Armindo, 21 de maio, que diz-nos muito, né, com aquela saída dos estudantes em 1968, maio em França, do é proibido proibir, com os estudantes da Sorbonne e da Saint-Terre a fazerem aquela saída. Na altura falava-se em 10 milhões de estudantes, né? 10 milhões de franceses. É proibido proibir. Foi. E que este ano foram assinalar os 50 anos, né, do maio de 68, e a forma como este movimento estudantil acabou por ter influência até pelo mundo, a forma como os jovens estudantes foram manifestando contra certas privações e em nome da liberdade, né? E aquilo que tu dizes, o é proibido proibir, ficou marcado esta e outras expressões, podemos assim dizer, e que marcaram um movimento que mudou o mundo. Isto também é a força, né, da academia, e foram a partir da academia, saíram da academia para o mundo. Abriram os olhos ao mundo a falar de temas como a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade até do uso do corpo, né? O nome de tantas outras coisas. É verdade. Bem recordado. É verdade. E um maio que também aqui traz algumas situações interessantes cá por nós, como pelo facto de jovens, a sociedade civil ter saído à rua, marcha sábado contra a governação de Marcelino Chiping na cidade de Lubango, isto contra tudo aquilo que eles chamam de má governação, né? Falta de água, falta de energia, buracos nas estradas e não haver uma agenda para o emprego e outras coisas mais, dizendo que de facto há que se melhorar, trabalhar muito para que esses jovens, para que a sociedade civil possa ter uma resposta adequada das autoridades na província da Huila. Bem, mas vamos a nossa... São sinais, João Pinto. São sinais que não devem ser ignorados. São sinais porque começa a ser preocupante quando... não quer dizer que antes não tinham a intenção de sair, mas muitas vezes era coartada esta vontade de sair e de manifestar. A liberdade de manifestação e de expressão é a liberdade constitucional. As pessoas têm esse direito. E agora como há mais liberdade para se manifestar, e começa-se a ver isso com administradores no Kazenga, governadores em Malange, o caso na Lunda Norte e agora também na Huila. O que são sinais que devem ter sido são sinais que não devem ser ignorados. Infelizmente vejo muita gente a colocar em causa o número de manifestantes nesta situação na Huila, mas acho que o problema não é só da quantidade, mas é da qualidade e dos motivos que levam pessoas a fazer a manifestação, ainda que fosse um grupo de 4, 5 pessoas. Para quem governa, para um governador de uma província é preocupante quando há 4, 5 pessoas insatisfeitas. Podem olhar para o número e tentar minimizar, mas isso houve aquelas que ali estavam e se calhar outras que, de certa forma, vão de encontro aos anseios daquelas pessoas que organizaram a manifestação e não estavam ali, mas não estavam presentes, mas estavam com elas em alma. Isto é um sinal e é importante, mais do que muitas vezes, cair no erro que fazem muitos governantes de organizar as chamadas contra-manifestações, que é completamente errado, que são bem chamadas manifestações de apoio para tentar abafar as outras e depois comparar números para tentar escamotear uma realidade. Isto é o grande problema. Isto não resolve o problema, porque o problema continua aí. Então é importante olhar para isto. E mesmo nós, do ponto de vista daquilo, e tu trazes muito bem este assunto antes de começarmos com os outros, porque era importante o próprio destaque que nós, a nível da comunicação social, temos de dar para estas situações. Muitas vezes, felizmente, dão-se a destaque, dão-se honras de abertura de noticiários a situações que, do ponto de vista do interesse público, não estão diretamente ligadas a nós. E quando temos um assunto desse, e que muitas vezes passa para terceiro, quarto plano.
Pois bem, vamos agora aguardar por outras reações, uma vez que este é um tema que ainda está por cima da mesa. Mas vamos voltar aqui nessa nossa agenda. A Desportivo das Aves venceu a Taça de Portugal. A crise sportinguista, não sei se pela crise, se os jogadores não quiseram fazer mais nada, se, enfim, deixar uma lição a Bruno de Carvalho, mas tu aqui dizes amor com amor. Pois, foi o título que grande parte da comunicação social utilizou, até foi também de capa do jornal A Bola, o Desportivo A Bola, para o Jamor com amor. E foi este apelo, desde os governantes políticos, dirigentes desportivos, fizeram este apelo, até adeptos dos clubes, do Jamor com amor. E ficou muito uma fotografia do técnico do Sporting e do técnico do Desportivo de Aves, quando estavam a fazer o treino, abraçados. Então, procurou-se passar esta mensagem para o Jamor com amor. E tudo isso por causa desta semana muito complicada que se viveu aqui em Portugal, com aquelas agressões em Alcochete e a coisa toda. E então se decidia se o Sporting ia ou não ia para ser a taça, e depois as coisas ficaram um bocado mais calmas. A equipa houve até um apelo de várias figuras aqui em Portugal e da política ligadas ao Sporting, que escreveram, Pedro Santana Lopes e tantos outros, escreveram para os jogadores. Tanto é que depois da conferência de imprensa de Bruno de Carvalho a confirmar que não iria ao estádio, porque ele não tinha condições para lá estar, porque onde é que ele ia ficar no banco com os jogadores, e a equipa técnica era improvável. E também está na tribuna de honra com um problema que havia. Então, depois dele ter confirmado que não ia, houve a confirmação do Presidente da República, como é da praxe, fazer a entrega da taça, e lá esteve Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro António Costa, não esteve o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que já disse que não iria, mas lá estiveram, então, e houve a festa, e o Desportivo de Aves venceu por 2-1, o primeiro título na história de um clube que foi fundado em 1930 e que agora vai participar na Liga Europa. Então é a grande festa, fez-se mesmo a festa do futebol. A equipa chegou a 1 da manhã à Vila das Aves. A grande festa é a notícia que do momento, e a situação, né, de Sporting, os jogadores também não estavam do ponto de vista nem físico nem psicológico para tal final, e percebeu-se isso, e depois também o próprio desencanto. Vamos ver o que é que vai acontecer nestas semanas. A Bruno Carvalho vem de todos os lados, dos adeptos, dos dirigentes, dos políticos, dos acionistas da SAD. Ele está a ser pressionado de todos os lados, e vamos ver agora. Eu creio que se o Sporting tivesse vencido a taça, ele viria com outro pronunciamento, com um trunfo, mas vamos ver agora qual será a estratégia. O certo é que ele continua a ser o presidente do Sporting. Correto. Sporting então perdeu a Taça de Portugal. Bem, o mundo esteve atento a situações que têm exatamente a ver com o casamento real britânico, o príncipe Harry e a ex-atriz, não sei se ex. Sim. Pois, esse casamento real britânico que, portanto, esteve assim a cobrir a maior parte os acontecimentos do final de semana. Alguns com argumentos ligados, sobretudo, à origem da noiva, no caso. Portanto, e agora também essa felicidade toda à volta de Harry. Portanto, o casamento real. O que é que destacas nisso tudo? Destaco este facto, porque a monarquia inglesa é a mais importante monarquia no mundo, e os casamentos, aquilo que acontece, é sempre um grande... Só a nível de jornalistas, o João Pinto, eram 5.000 jornalistas que estavam licenciados para acompanhar o casamento. E a questão que tu falas também aqui, do facto dela ter sido aquilo que foi destacado, e a própria rainha, depois, quando foi apresentada, ainda na altura em que namoravam, destacou isso, que ela é americana, é negra e divorciada. Pronto, porque isto eram os títulos para a imprensa, uma americana, negra e divorciada. E porquê é que a imprensa, e depois mesmo a própria rainha tinha falado, e a imprensa destacou esse facto de ser americana? Porque isto depois britânicos toca, porque hoje a monarquia britânica tem menos preconceito em relação aos americanos e é mais propensa a casar-se fora da classe. Esta Meghan Markle, que é agora a duquesa, entra para a família real em circunstâncias radicalmente diferentes da última americana a fazê-lo. E a última americana foi o Wallis Simpson, um nome que ainda provoca calafrios no Palácio de Buckingham. E eu vou explicar porquê. Assim para o João Pinto e para os ouvintes. João Pinto certamente conhece essa história. Mas para os ouvintes, para perceberem. É que houve um rei, o rei Eduardo
VIII, tio da Rainha Isabel, desta Rainha Isabel, que era irmão de Jorge VI, o pai dela, e que viu-se obrigado a abdicar em 1936, poucos meses depois de chegar ao trono, para se casar com Wallis Simpson, que era uma plebeia americana, divorciada também, assim, divorciado. E esta decisão teve um impacto profundo na estabilidade nacional, porque eram anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. Até hoje, à sombra de 1936, é difícil de ignorar a nível da família real inglesa. O casamento de Harry e Meghan celebrou-se concretamente na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, a mesma onde aconteceram os funerais deste rei Eduardo VIII em 1972 e do Wallis Simpson em 1986. E eles estão enterrados no cemitério real de Frogmore House, que é a mansão na qual Harry e Meghan fizeram uma recepção na noite do casamento. Mas, e aqui alguns até dizem que o próprio rei Eduardo VIII deve estar, entre aspas, a revirar-se no túmulo perante este matrimónio, em circunstâncias similares ao seu que lhe custou a coroa. Foi o que ele pagou pelo amor. Mas o problema foi o papel desta americana, que eles chamam Wallis Simpson, na altura, sob Eduardo VIII, inquietou profundamente a família real, porque ela era uma mulher de alta sociedade, era de Baltimore e era considerada inaceitável como rainha de todos os pontos de vista, desde o social, moral até o religioso. Então, se o tio desta rainha Isabel, o rei Eduardo VIII, se tivesse casado com Wallis Simpson, desconsiderando o conselho do primeiro-ministro da altura, que era Stanley Baldwin, o governo seria obrigado a admiti-lo e teria sido aberta uma crise constitucional. Mesmo assim, ela abdicou em aquilo que ele chama em nome do amor, casou-se com ela já em França, em 1937 saiu, e depois no mesmo ano ele teve um ato inconsequente, que ele visitou a Alemanha nazi e teve um encontro com Hitler. Isto causou mais inquietação na Inglaterra e alimentou a ideia de que ela era simpatizante do regime nazi, algo que foi considerado inaceitável na Inglaterra. E ele poucas vezes depois foi à Inglaterra. Mas o que é que houve? A resposta da monarquia britânica, a abdicação do Eduardo VIII, ajudou muito a moldar aquilo que é esta instituição hoje, onde muitos viam uma história de amor. A família real, o pai desta rainha, considerou a abdicação um gesto egoísta e uma forma do irmão fugir à responsabilidade. E este rei, o rei Jorge VI, pai da rainha, procurou que a monarquia fosse um total oposto àquilo que o irmão tinha feito. Foi um homem dedicado ao trabalho a tempo inteiro, uma filosofia que foi herdada pela filha, a atual rainha Isabel II, que com mais de 90 anos é uma mulher para quem a palavra abdicação é um insulto. Ela continua aí. E então, este pai dela, para muitos ouvintes quiserem saber um bocado da história, o filme Discurso do Rei é um bocado em torno da história deste rei Jorge VI, que por abdicação do irmão se tornou o rei. Mas a questão da pele, que aqui se fala, é só dizer é que estes casamentos mistos continuam a ser extremamente raros na realeza e nobreza europeia. Mas há um príncipe, Maximiliano de Liechtenstein, que continua a ser o único membro de uma casa real da Europa a casar-se, tinha sido na altura até antes de Harry, a casar-se com uma negra. Ele casou-se com uma mulher que é descendente de panamenhos. Ele já se casou em 2000, no ano 2000. Ela descende do Panamá. Este foi o primeiro e eles até têm filhos e tudo isso. Então, há várias situações dessas. História. Há um comentarista na altura, João Pinto, que por causa desse casamento, Dominic Lawson, ele foi diretor de Sunday Telegraph, ele falou a questão das raízes étnicas da futura mulher, da futura mulher de um príncipe na casa de Windsor, não é assim tão relevante. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, a raça não é uma obsessão, é um tema que divide na Inglaterra. O que divide na Inglaterra é mais a classe. Né? Porque quando o irmão quando o príncipe William, irmão de Harry, anunciou o casamento com Kate Middleton, os narizes torceram, foram mais porque viram-se comentários por causa das origens modestas da família dela. A mãe trabalhou como hospedeira e ela teve membros da família que trabalharam nas minas ou foram mulheres a dias. Então, eles olham muito para essa situação. Eles deram também aqui destaque, uma coisa, há uma socialite, Emma Kingston, que tem uma experiência semelhante. Ela é filha de mãe inglesa e de pai nigeriano, e ela casou-se com Sir Wilton, que é um visconde de Weymouth,
que é o futuro Marquês de Bath e é herdeiro de um palácio, o Palácio de Longleat. E ela falou numa entrevista por causa disso, que ela disse que no dia do casamento dela, em junho de 2003, os pais do noivo, atual Marquês de Bath, não estiveram presentes. E a mãe do próprio noivo questionou o facto, disse-lhe, ele tem certeza sobre esse casamento e o que você está a fazer há 400 anos de linhagem. Ela hoje é casada com este homem e o filho deles será o primeiro marquês mestiço da história da aristocracia britânica. É pouco provável que Meghan venha a enfrentar preconceitos semelhantes, porque ela entra diretamente para o topo já da hierarquia. Então é aqui um bocado isto, que tudo foi falado. O facto, mais do que a raça, para os britânicos era a situação, primeiro, de ser uma divorciada americana, primeiro, de ser uma plebeia mais velha que Harry, de ter sido uma atriz com cenas ousadas em séries, e depois, sobretudo, por ser uma filha californiana que usa penteados como raça e tudo isso. Aliás, em novembro de 2016, o próprio príncipe Harry queixou-se mesmo da forma como a imprensa estava a tratar a namorada, e num comunicado ele lamentou as constantes insinuações de caráter racista e sexista. Então, esta questão hoje é uma monarquia, como eu disse, mais propensa a casar-se fora da classe, muito mais aberta. Aliás, a própria Rainha Isabel tem 3 dos 4 filhos da Rainha Isabel são divorciados, incluindo o príncipe Carlos, não é? Então é só para ver que hoje há mais abertura nessas questões. É verdade, a própria Camilla Parker Bowles também não vem de um divórcio, né? Depois de todo aquele processo que envolveu a princesa de Gales. E as histórias são estas, são contadas e são vistas, e nota-se de facto a própria vida que levava o Harry, não é? Depois de ter ido para a tropa, ter estado no Iraque, na guerra, depois do seu regresso, aquelas cenas que vinha nos tabloides britânicos, desnudo, etc. Também tem essa referência da própria juventude. E as barreiras neste mundo têm que começar a ser quebradas assim. Mas também, João Pinto, a aceitação é maior no caso de Harry, casar-se com uma americana, divorciada, negra, porque ele é o 6º na linha de sucessão. É o 6º na linha de sucessão. Eu creio que para a monarquia e para os próprios ingleses seria completamente diferente se fosse o irmão William. Se fosse o irmão William, que é o 2º na linha de sucessão, e que alguns setores na Inglaterra são favoráveis ao facto de, quando a rainha abdicar ou então deixar o mundo dos vivos, porque abdicar para eles está completamente difícil e parece que falar disso para ela é um insulto, ela nem pensa nisso. Muitos creem que o próprio príncipe Carlos, que depois, quando se tornar rei, vai abdicar para o filho, porque da maneira que está tudo a ser preparado e tudo dá para isso. Mas a grande pressão depois desse casamento da monarquia é que ela, além de ser mais velha que Harry, é que a monarquia tem uma coisa: ela tem que dar herdeiros. Ela já está a ser pressionada, tem 36 anos, e mesmo antes do casamento era pressionada para isso. Aliás, basta ver que o irmão e a esposa, Kate Middleton, já têm 3 filhos. Eles fazem esta pressão toda. A procriação é uma coisa muito associada à monarquia, no sentido de manter a família e deixar descendência. É verdade. Então fica assim essa história toda que é contada à volta do casal real britânico, para entrarmos numa situação que tem a ver. Na Itália, depois das eleições, há aqui agora alguns desafios a serem ultrapassados. Hoje, isto porquê? Porque a Itália hoje vai ser um dia decisivo, porque Salvini e Di Maio serão recebidos pelo presidente Sérgio Mattarella, a quem cabe nomear o primeiro-ministro e ser o garante da Constituição. E ele já há 2 semanas lançou um aviso sobre os riscos do soberanismo. Mas agora fica a grande indecisão, porque vai ser apresentado o chamado contrato de governo, que tem 30 pontos e quase 60 páginas, que será ratificado pelos militantes de ambos os partidos. E esta grande preocupação, isto está a preocupar a Europa já toda, porque creio que a Itália prepara-se para inaugurar um governo mais à direita e mais nacionalista, um governo securitário, xenófobo e com uma forte identidade nacionalista desde os tempos da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, desde 45. É que este contrato de governo será feito entre o movimento 5 Estrelas de Luigi Di Maio
e a Liga, e aponta também uma expulsão maciça de imigrantes e tem uma desconstrução da União Europeia e assume também uma aliança privilegiada com os Estados Unidos e com a Rússia para, de certa forma, salvar a Itália da Alemanha e põe em causa a permanência no euro. Já se fala também do Itália Exit, um bocado daquilo que há na Inglaterra. É que a Itália está a viver uma situação, João Pinto, muito complicada. Isto vem desde 2013 e o sucesso do movimento 5 Estrelas, quando teve 25% dos votos, o partido de Matteo Renzi, a Força, o Partido Democrático e depois a Força Itália de Berlusconi, tentaram construir um certo bipolarismo tradicional, centro-esquerda contra centro-direita, e colaboraram durante 2 anos. Mas a eleição deste presidente Mattarella provocou a ruptura entre o Partido Democrático de Matteo Renzi e de Berlusconi, que levou à derrota de Matteo Renzi em dezembro de 2016. Então, há vários cenários que nós vamos ter mais tempo para explicar o que há aqui na Itália. É que depois também há um cenário que acabou uma certa incompatibilidade, é que Silvio Berlusconi acabou por ver sido retiradas todas as proibições que tinha para legais, todos os impedimentos legais para voltar a exercer a política, exercer cargos políticos. Volta a ser um nome em cena, porque havia a proibição de ocupar cargos políticos. Agora ele quer voltar à liderança do Executivo. Ele diz que tem 9 anos de experiência no governo, presidiu o G7 e o G8 3 vezes, então está disponível para ser reabilitado. Um homem que tem 81 anos. Então aqui vamos ver como é que se vai estar o movimento 5 Estrelas de Luigi Di Maio, a Liga Norte de Matteo Salvini e a Força Itália de Silvio Berlusconi. Mas este contrato do governo que vai ser entregue hoje, que tem 30 pontos e quase 60 páginas, vai ser entregue para esse movimento 5 Estrelas de Luigi Di Maio e a Liga Norte de Matteo Salvini. Só que Berlusconi também está a espreitar e agora quer entrar. E um dos grandes problemas vai ser quem será o primeiro-ministro da Itália. Se será Luigi Di Maio, que é um jovem, ainda com 30 e poucos anos, ou Matteo Salvini, porque Matteo Salvini também já se quer posicionar. E os próprios partidários do movimento 5 Estrelas estão a acusar Luigi Di Maio de uma certa, como é que eu vou dizer, de uma certa inércia, porque percebem que Matteo Salvini está a ter um certo protagonismo e nesta negociação está a levar vantagem. Então, vamos esperar na quarta-feira, vamos voltar com este tema da Itália, porque já saberei qual vai ser a decisão do próprio presidente perante este contrato de governo. Ok, estamos quase a terminar, ainda há tempo para falarmos do cardeal português. O Papa acabou de nomear. Cardeal de Leiria, é isso, não é? É o Bispo de Leiria, Bispo de Leiria, aliás, como cardeal. O anúncio foi feito ontem pelo Vaticano. O Papa Francisco anunciou a criação de novos 14 cardeais, entre eles Dom António Marto, que é Bispo de Leiria, Fátima. Estes serão formalizados, estes novos cardeais serão formalizados no dia 29 de junho. Há um consistório que se vai realizar no dia 29 de junho, então eles estão. António Marto, é Bispo de Leiria Fátima desde 2006 e nestas funções recebeu no Santuário de Fátima os 2 últimos Papas, Bento XVI em 2010 e Papa Francisco no ano passado por ocasião do centenário das aparições. Então, ele é também vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa desde abril de 2014. Antes de ser nomeado Bispo de Leiria, Fátima foi Bispo Auxiliar de Braga entre 2001 e 2004 e Bispo de Viseu nos 2 anos seguintes. Então, é mais uma notícia que fica para Portugal. Ele completou 71 anos no início deste mês de maio e acaba, de certa forma, por se juntar assim a Dom José Saraiva Martins, Dom Manuel Monteiro Castro e Dom Manuel Clemente no grupo de cardeais portugueses e torna-se o 5º cardeal português do século XXI e o 2º a ser designado desde o início do pontificado do Papa Francisco. Ok, então já para chegarmos ao fim, portanto, aqui ainda relativamente a Portugal, né? Cristãos, judeus, muçulmanos, Sim. hindus e budistas, aí neste combate há uma febre que está muito enraizada na Bélgica e na Holanda, né? A eutanásia. Pois, e será porque será a primeira vez em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo que líderes religiosos
islâmicos, judeus, cristãos, hindus e budistas se juntam numa tomada de posição conjunta contra a legalização da eutanásia. E vai acontecer porque eles vão fazer a entrega, em vésperas da votação parlamentar, um documento que assume a disponibilidade das várias organizações religiosas para juntarem esforço e fazerem tudo que está ao seu alcance para participarem naquele que eles consideram um verdadeiro desígnio nacional. E o pontapé de saída é a elaboração de um texto conjunto que já começou a ser trabalhado há um mês e meio e que vai ser entregue então ao Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, antes mesmo do debate, no dia 29 de maio, do debate e a votação de 4 projetos que se pretende despenalizar a eutanásia, que vai acontecer aqui em Portugal. O objetivo é comum, é deixar uma mensagem que nenhuma religião em Portugal permite a eutanásia. O que se permite é que se cuide de quem é frágil e de quem é doente. Então é um consenso religioso inédito em Portugal contra a legalização da eutanásia e que permitiu juntar a assinatura de responsáveis de comunidades cristãs, evangélicas, católicas, grega, ortodoxa e adventistas, mas também hindus, budistas, israelitas, os islâmicos representados em Portugal. Todos assumiram a necessidade de intervir no presente debate, manifestando a oposição a esta legalização da morte assistida ou de qualquer outras formas, seja ele o suicídio assistido ou a eutanásia. Então é algo que fica aqui destacado, o facto de os religiosos se juntarem e fazerem este documento que vai ser entregue a Marcelo Rebelo de Sousa. É só dizer que há manifestações também, os movimentos religiosos, além disso, marcaram 2 manifestações para Lisboa. A primeira vai decorrer na próxima quinta-feira, frente ao Parlamento, e a segunda vai realizar-se no mesmo local, a 29 de maio, no mesmo dia em que os deputados estarão a discutir e a votar as propostas de lei. É isso, então está aí o Mundo em 2 Sintonias, contado aqui com o Armindo Laureano a partir de Lisboa, Portugal. Aquele abraço então. Um abraço, João Pinto, e até quarta-feira. Um bom dia para ti e bom dia para todos os ouvintes da MFM. Estamos juntos. Estamos juntos então, caro Armindo Laureano, a partir de Lisboa, no Mundo em 2 Sintonias, Vivência Press News e a Rádio MFM. Segunda, quarta e sexta-feira, marcar toda esta diferença relativamente aos principais assuntos que são notícia no país e no mundo.